A medicina e a padaria. Hoje é o tema medicina e a padaria. Todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Eu já falei algumas vezes sobre esse tema medicina e a padaria. Hoje é o Café com Sêmio de número 113, mas eu não sei se todo mundo lembra. Para quem já me ouviu falando, me desculpe. Para quem não ouviu, esse tema responde a uma série de perguntas que me fizeram nas caixinhas sobre a vocação médica, sobre como que é a vida médica, principalmente a vida de estudante de medicina. Eu acho que é importante a gente lembrar dessa questão da padaria e o que a padaria tem a ver com a medicina, principalmente hoje. É muito claro que hoje o acesso ao ensino superior, ao acesso da medicina, ele é muito maior por várias pessoas de várias origens. Isso obviamente é bom, né? Isso obviamente permite que pessoas que nunca teriam a oportunidade, pessoas boas que nunca teriam a oportunidade de fazer medicina, assim façam. Mas existe um problema cultural importante que não se restringe a poder econômico, mas sim a questão da cultura familiar mesmo, e que eu quero que vocês entendam. Quem aqui já me ouviu falando sobre a padaria? Nossa, tá embaçado meus óculos aqui, estão embaçados. Quem já me ouviu falando sobre a comparação da medicina com a padaria? Quem ouviu fala, eu já ouvi. Quem não ouviu fala, eu não ouvi. E por isso eu convido a todos que fiquem aqui. Mesmo quem já ouviu também, pode ficar aqui e ouvir, né? A Cássia já, né? A Cássia já ouviu, acho que quase tudo que eu já falei. Mas tudo bem. O Israel não, então beleza. Temos aqui 50% dos que se manifestaram disseram que não ouviram e 50% ouviram. Bom, 66% agora não ouviram, 33% já ouviram, numa amostra de 3 pessoas, então isso já é estímulo suficiente para eu continuar falando. Miguel, que bom, cara, aluno de cera, né? É um podcast legal também. Anderson não ouviu falar, então aqui batemos 75% de pessoas que não ouviram a comparação sobre a padaria, e eu quero que vocês imaginem uma pessoa que o bisavô é padeiro, que o avô é padeiro, que o pai é padeiro, e que desde pequeno esse menino ou essa menina, eles vivem ali dentro da padaria, né? Se ele quer encontrar com o pai, ele vai até a padaria. Se ele quer encontrar com o avô, ele vai até a padaria. E no sábado de tarde, ele ouve a conversa da família sobre a padaria, sobre o pão, né? No domingo de manhã, ele vê a família acordando muito cedo para ir para a padaria, afinal eles precisam preparar o pão que vai alimentar tantas casas naquele bairro, naquele local, que a padaria já se instala há quase um século, né? Aquela padaria que naquele bairro representa ali o sabor da época, né? Esse menino que vive na padaria desde a sua infância, né? Ele sabe o que um padeiro fala, ele sabe o que um padeiro precisa fazer no final de semana para estar bem, no domingo de madrugada para fazer o pão. Ele sabe quais são os recursos necessários para ser um padeiro. Ele sabe o que um padeiro abre mão para poder desempenhar bem a função de padeiro. E aos 12 anos, 13 anos, provavelmente ele já sabe fazer pão, né? Aos 14, 15, 16, aos 17 anos ele já está ali com toda a forma física e mental para desempenhar a função de padeiro. Então ele é padeiro, né? Ele é padeiro mesmo, né? Esse menino, de alguma maneira, ele passa a adolescência dele já construindo uma identificação, uma identidade, né? Com um ofício, que é o ofício de ser padeiro. E
aos 17, 18 anos, se ele está ali na padaria trabalhando, enfim, ainda que ele tenha outra vocação que não seja essa, tá? Ou que ele tenha essa vocação e siga a profissão, esse rapaz, se ele tá lá na padaria e queima um pão, por exemplo, queima um pedaço dele ali, né? Queima um pedaço dele ali na padaria, né? Porque ele é padeiro, né? Ele tem uma família inteira de padeiros, ele vive, ele respira o ambiente da padaria. Ele sabe, por exemplo, que se uma família de padeiros sai no final de semana, no sábado à noite, e todos vão para uma festa, provavelmente vai dar problema, porque alguém de madrugada tem que ir para a padaria para fazer o pão, né? Agora, não desmerecendo, mas se uma pessoa faz um curso ali de 6 meses, um curso técnico para fazer pão, e trabalha na padaria para conseguir um dinheiro, para fazer uma outra coisa, se queima o pão ali, né, não queima um pedaço dele, queima só ali uma massa, né? É um outro significado. É disso que eu queria falar com vocês hoje, da importância da criação de uma identidade, né? Porque muitos alunos, eles entram na medicina sem uma identidade, né? Então, olha, imagina esse padeiro que está desde pequeno dentro da padaria, com uma família de padeiros. Ele é criado num ambiente totalmente totalmente propício à criação de uma identidade, né? E muitos alunos de medicina, eles, quando entram ali nos seus 12 anos de idade, que eles começam a ir para a escola, eles, na verdade, viram um ser meio amorfo, né? Que só tem que estudar, né? E escutam isso dentro de casa. Eles escutam mesmo, né? Vocês escutam isso. Quem já escutou isso me fala aqui. Que, por exemplo, a única coisa que você tem que fazer é estudar. A única coisa que você precisa é se dedicar aos estudos, porque eu não tive isso, né? Às vezes os pais falam isso, né? Eu, na sua época, não tive tantas facilidades. E aí o aluno, o rapaz, né, o jovem, o adolescente, ele é colocado numa escola que tem como objetivo final um vestibular, né, que vai aparecer daqui a 4 ou 5 anos. E aí a vida dele fica girando em torno de uma identificação bem abstrata com uma profissão futura e com um objetivo ali meramente definido por escolas, né? Que, de fato, algumas pessoas conseguem se adequar, né? Eu consegui, né, na minha vida, que é me adequar ao ritmo de estudo e estudar e me dar bem nas disciplinas, né? Outras pessoas não. E às vezes outras pessoas que têm um dom mais artístico ou um pouco diferente, elas se sentem, né, afastadas dessa linha que é estudar para o vestibular e meio que se sentem mais perdidas ainda, né? Enquanto outros que conseguem estudar, que se dedicam ao estudo, que abrem mão de prazeres imediatos ali da adolescência ou do início da vida adulta, eles conseguem ter bom rendimento. Padre Carlos, um abraço. Eles conseguem ter ali um bom rendimento acadêmico, né? E passam na prova de vestibular. E entram para a faculdade de medicina. Só que eles entram na faculdade de medicina sem identidade, né? E aí, vamos comparar agora. Comparem aí, vocês quando entraram na faculdade, ou para quem ainda vai entrar, comparem aquele rapaz que o avô era padeiro, que o pai é padeiro, que ele viveu na padaria a infância, a adolescência, e ele entra na vida adulta e ele trabalha como padeiro, né? Com uma pessoa que entrou numa rota de estudo na escola, que passa no vestibular e entra na medicina. Né? Já dá para perceber que a formação da identidade profissional, né, essa mistura que se dá entre o sujeito e a profissão, ela é muito torta, né? É muito torta. E aí, também não é raro que esse rapaz, que essa moça, e aí um parêntese, né? As moças costumam ter nota muito melhor, né? É uma característica, né? As moças estudiosas que tiram as melhores notas, isso aí é muito evidente para quem está na medicina, né? Essas pessoas, apesar de elas terem um bom rendimento
mensurável pelas provas, não se cria uma identidade, né? Porque essas pessoas, elas não sabem exatamente, se elas não vieram de uma família que já tem o hábito do estudo ou da própria assistência, né? Não necessariamente medicina, mas pode ser psicologia, enfermagem, o ambiente de cuidado, né? Essas pessoas, elas não sabem exatamente o que tem que ser feito para se adquirir e para se construir uma identidade profissional, né? E muitas vezes aí que está a origem da angústia, né? Da angústia, que do ponto de vista semiológico, né? O que é angústia? Angústia é uma cisão entre o prazer esperado e a própria realidade, né? Porque a adolescência de estudo, ela acaba postergando, né, um prazer, né, esperado, que é aquilo ali. Quando eu entrar na medicina, eu então vou ficar satisfeito com aquilo. E aí você vê que entra na medicina e continua ali aquela rota de estudos e você é colocado diante de situações concretas onde a dúvida, ela te pede uma formação muito mais relacionada à identidade, que é o conjunto de hábitos e virtudes do médico, do que o próprio desempenho técnico nas disciplinas, né? E a gente começa a ver que todas aquelas certezas acumuladas, né, desde os 12 anos de idade e também na faculdade, num caso real, elas viram uma dúvida. Porque é uma característica também do estudante de medicina ter muitas certezas, né? Certeza de que a prova é letra B, certeza de que o guideline que saiu, né? Aconteceu uma coisa curiosa, eu dou aula de asma, e aí eu fiz por curiosidade, né? Quer dizer, enfim, de forma cômica, o guideline de asma mudou na semana que eu dei aula. Eu dei a aula de asma no dia seguinte ou na mesma semana, mas depois da minha aula saiu o guideline novo de asma, né? Saiu o GINA 2023. E eu tinha feito a prova com base no GINA 2022. Isso criou uma certa angústia na turma, com razão, né? E aí, mas a gente vê que não se trata disso, né? Não se trata dessa certeza do que tem no GINA 2023 ou no GINA 2022. Trata-se de como se comportar, né? Como médico, né? Ali no dia a dia, né? E aí me dá uma certa inveja da padaria, né? Porque seria muito mais fácil se de alguma maneira o aluno de medicina ele conseguisse também ter acesso a um grupo de pessoas desde muito cedo que já vivessem e respirassem o ambiente propício ao estudo de ciências médicas, entendendo quando entram as humanidades, quando entram a questão técnica, né? E isso é muito importante que fique claro para a gente, porque muito do sofrimento mental do aluno de medicina se dá pela dificuldade de se criar uma identidade, tá? Uma identidade que só pode ser criada, ou melhor, uma identidade que nesse circuito que eu estou descrevendo agora, ela só é criada por sorte, né? Por sorte. Ela só é criada se o aluno, se a aluna consegue ali, em meio a essa angústia, a essa cisão, né, do prazer esperado e do prazer real que ela está tendo com aquilo, se isso é ali resgatado, não é resgatado não, mas isso ali é pego, né? É ali abraçado por alguém que vai adotar essa pessoa, né? Adotar mostrando como é que é a vida verdadeira de alguém que trabalha com a saúde, né? Aí eu vou falar de médico porque eu sou médico, né? O que o médico faz nas horas vagas, né? Como é que o médico descansa? O que o médico lê, né? Como é que o médico passa ali o sábado de tarde, o domingo de tarde? Porque, olha, se você faz medicina e vem de uma família de comerciantes, tá? Por maior que seja o seu poder aquisitivo, a sua cultura, ela não é... Cultura que eu digo também é o conjunto de hábitos, né? A sua cultura, ela não é a cultura de um ambiente de atenção à saúde, de estudo para isso, né? É muito comum, por exemplo, que famílias de comerciantes, no final de semana, não tenham, né, obrigações intelectuais. Não estou dizendo que comerciante não estuda, pelo amor de Deus.
Mas, às vezes, é até difícil, né? Para um aluno de medicina chegar no final de semana e encarar dentro de casa a rotina de descanso, né? Que envolve ali um ambiente que não é propício para o estudo, né? Isso é difícil, né? Isso é difícil. Porque, ao mesmo tempo, há uma cobrança de que essa vida de comércio da família que proporciona que o aluno faça medicina. Só que a resposta a ser dada é, tudo bem, eu entendo que eu tenho condições de fazer medicina, mas quem vai me ensinar a ganhar uma identidade como médico, né? Quem que vai me ensinar a saber descansar como médico, né? A saber estudar como médico, como médica, a saber me comportar socialmente como médico ou como médica. Não que haja uma grande diferença absurda. O que eu estou falando está no campo das sutilezas, né? Mas é diferente, né? É diferente. Uma coisa é alguém que trabalha com comércio, que o pai é comerciante, o avô é comerciante, essa pessoa tem uma vocação para o comércio. Ela vai ter ali dentro de casa uma escola. Mas uma pessoa que tem ali um pai comerciante, um avô comerciante, olha a Júlia falando, é assim mesmo, o caso a minha família é de comerciante. Eu sei que é, Júlia. E eu sei que não é fácil, porque seria muito mais fácil para você se você escolhesse manter a identidade de comerciante. A partir do momento que você escolhe mudar a sua identidade profissional, não é mudar a Júlia, né? Vai ser uma outra Júlia, não. A partir do momento que você escolhe mudar a sua identidade, você precisa passar a dar relevância a outro grupo de pessoas. Né? Não é negar a sua origem, não é negar a sua família, claro que não. Mas você precisa passar a conviver com outras pessoas. Tá? Pessoas que já passaram pela sua fase, que já adquiriram a experiência e a identidade profissional que você pretende adquirir, né? Porque senão você não vai saber exatamente se o que você está fazendo está na medida certa. É por isso que eu queria falar de novo sobre a medicina e a padaria. Porque toda hora eu recebo nas caixinhas de pergunta esse tipo de coisa, né? Se o que eu estudo é suficiente, se o que eu faço é suficiente, quanto que eu devo estudar. Estou mexendo no cabelo porque eu cortei cabelo e estou achando meio diferente aqui, mas enfim. Eu estou suando também, não sei porquê. Acho que eu estou nervoso para fazer essa live. O que eu estava falando? Esqueci o que eu estava falando. Bom, você precisa ter uma... Muitas pessoas me perguntam isso, né? Me perguntam se eu estou estudando tempo suficiente. Essa sensação de que está estudando e não está aprendendo, né? Às vezes a sensação de estar estudando e não estar aprendendo, ela acontece porque você não está convivendo com quem já sabe aquilo, né? Você não está convivendo com quem vive ali a medicina e as dúvidas do dia a dia, né? Do médico. Isso é um problema quando a gente faz essa mobilidade profissional, né? Como eu falei no começo da live, é muito interessante que a pessoa tenha uma autonomia para escolher a profissão, que consiga ter acesso a diversas possibilidades, mas tem um preço, né? Não está no campo do romantismo, da emoção. O meu sonho é ser médico. Que bom que a minha família me dá essa condição de realizar o meu sonho. Não é assim, né? Não é. Que bom sim que a sua família te dá uma condição de estudar, mas você precisa também entender que essa identidade profissional, ela não brota. A Irbibafira, complicado esse teu Instagram, hein? Sobre entrar na carreira de supetão e galgar por um eu profissional do zero. Exatamente, né? É sobre você desempenhar um papel acadêmico metrificado para entrar e passar na medicina e esse seu eu profissional ele ser completamente amorfo, né? Completamente amorfo. Ele não tem uma forma, né? Por quê? Porque não há modelagem.
Ari Fabri. Ari Fabri e você botou Bafira. Bom, tudo bem. Mas é disso que a gente está falando, né? De você conseguir criar uma identidade, né? E essa identidade, ela só pode ser criada com o tempo, né? Essa identidade, ela não é criada do nada, né? Não é do nada que você, de repente, por estar tirando boas notas na faculdade, que você vai falar, ploft, virei, né? Me tornei médico ou médica, né? Porque o que é você se tornar médico ou médica? É você passar no vestibular de medicina? Verdade. Para ser médico no Brasil, você precisa passar no vestibular e fazer uma faculdade de medicina. Então eu me torno médico quando vem o CRM? É verdade. Você, do ponto de vista prático, você tem a permissão de atuar como médico ou médica quando você é cadastrado no CRM e tem um diploma. Mas isso não te torna médico, né? Você vai se tornar médico ou médica quando você adquirir os hábitos necessários para desempenhar essa profissão. E não são hábitos apenas no campo acadêmico. São hábitos que envolvem a sua vida. Porque você não vai ser médico, né? Você não vai ser médica, né? Apenas com diploma. Você vai incorporar à sua vida essa identidade. E a Brenda pergunta, como criar essa identidade? Do lado de pessoas que já a têm. Não tem outro jeito. Você precisa ter, e em todo lugar tem, em toda a faculdade tem, né? Pessoas que desempenham a sua profissão de uma forma adequada, né? Claro, você tem que também escolher as pessoas que fazem aquilo bem, né? As pessoas que criaram uma boa identidade. Eu concordo com o Saulo falou que um ponto de virada é o final do R1 de clínica. A residência de clínica, para mim, foi muito importante. Eu me formei sem ter uma identidade médica, tá? Na minha família não tem médico. Eu me formei sendo um bom aluno, enfim, passando em prova, passei na residência, passei na faculdade, mas eu não tinha uma identidade, e eu construí essa identidade seguindo pessoas, né? E aí algumas pessoas, eu posso citar aqui, foram muito importantes para eu começar a imitar. É uma imitação. É uma imitação. E aí você tem que... A Patrícia aqui está concordando com o Saulo. A Patrícia acabou de ter neném. De novo, ela mesmo puérpera, ela fica aqui perturbando a minha live. Quem acompanha o Café com Semi já conhece a Patrícia e o seu digníssimo esposo Caio, que ficam aqui perturbando. Mas é uma perturbação carinhosa, então por isso ela não é bloqueada. Pelo contrário, ela é bem-vinda. Aliás, né, eu estou devendo aí mandar um presentinho. Estou pensando em mandar uns biscoitos feitos aqui para vocês, tá? Mas enfim, essa identidade, ela só pode ser criada escolhendo alguém para imitar, né? A Camila também me mandou uma mensagem hoje. A Camila foi residente aqui, hoje é residente de pneu da Federal de Juiz de Fora. E ela falou que eu me tornei médica após a residência de clínica, antes eu não era. Fato, é exatamente isso, né? Você se torna médica assim. A Brenda fala, eu estou bem perdido na medicina, preciso conviver com pessoas que já possuem identidade médica. Exatamente. Tem que parar de conviver com bocó, Brenda. Parar de conviver com gente bocó. A gente bocó é gente bocó, tá? Que fica falando mal dos outros, que só pensa em diversão, ainda que diversão seja algo legítimo, né? Mas não é assim que se ordena a vida, né? Tem que conviver, de preferência, com aquelas pessoas que já se comportam como médico. É muito mais fácil você criar a sua identidade próxima a pessoas que já procuram outros médicos. E muitas vezes essas pessoas são chamadas de puxa-saco, né? Sabe aqueles alunos que são chamados de puxa-saco? Que não são puxa-saco, né? Puxa-saco é aquele cara que puxa o saco, mas uma hora puxa o tapete, né? E a maioria das pessoas que tem uma admiração por outro que está numa posição hierárquica maior não são puxa-sacos, né? São pessoas que querem justamente alguém para imitar.
Então, uma boa sugestão é que você procure essas pessoas. Eu perdi muito tempo na minha graduação sem dar relevância aos meus colegas de turma que já tinham alguns mestres para seguir. E vários meus já tinham, sabe? E eu não dei relevância àquilo, achava aquilo meio chato. Eu preferia ficar ali no grupinho da bagunça, sabe? Enfim, eu tirava boas notas, mas eu não tinha preocupação nenhuma com a minha identidade. E aí na residência eu precisei me movimentar para isso, porque eu percebi que eu precisava criar uma identidade. Ainda bem que eu percebi isso, né? Que foi realmente a minha virada de chave. Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje, que vocês reflitam justamente sobre essa questão da medicina e da padaria, porque a maioria das pessoas que faz medicina não tem um exemplo, né, em casa, né, de uma identidade profissional adequada à medicina. Eu não estou dizendo que são pessoas ruins, que são pessoas inadequadas, não é isso. Eu só estou dizendo que quando você adquire uma profissão diferente do ambiente onde você é criado, você precisa fazer um esforço bem maior. Tem jeito, teve jeito comigo, então tem jeito com você. Tem jeito. Como? Dando relevância a quem já desempenha essa função e faz isso de forma adequada. A Luana está aqui batendo palma, é por isso que eu gosto de trazer de vez em quando alguns alunos aqui para casa, justamente para mostrar um pouquinho como é que funciona, né, a vida de quem é casado, tem filho, trabalha como medicina, trabalha como professor, né? Como é que isso funciona para tentar dar um pouco de repertório para o imaginário de vocês. É esse que é o ponto principal da comparação da medicina com a padaria. Beleza? Quem gostou da live, dá um print na tela, compartilha e manda a gente me seguir, sei lá, para aumentar o meu alcance, porque eu ando sendo bloqueado. Eu não sei exatamente por quê, mas aí eu também não sei medir essas coisas não, mas enfim. Printa aí a tela, pô, me ajuda. Printa, compartilha, fala que a live foi boa se você gostou, né? A Ana Costa falou que a dica foi ótima, estou começando e é muito bom ouvir isso. Exatamente, é bom ouvir isso mesmo, né? Se eu tivesse ouvido isso antes, talvez eu tivesse amadurecido antes também. Beleza, galera? Um abraço a todos, eu vou agora jantar e dormir, porque amanhã cedo eu darei aula de dor abdominal. Um abraço.